Questão 47 da Unesp, segunda fase, 2021. Uma das ligas aí metálicas de mais uso ou de mais amplo uso na indústria aeronáutica é a liga de alumínio 2024. Além do alumínio, essa liga contém cobre, manganês e também magnésio. Considerando a classificação, a posição dos elementos aí que compõem essa liga na classificação periódica, o blá 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 é o elemento de menor densidade. O blá 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 é o que apresenta a maior temperatura de fusão. E o blá 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 é o que, no estado fundamental, vai apresentar um total de 3 elétrons no nível eletrônico de valência. Ele quer saber, as lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por... Bom, identificando a posição dos nossos elementos, nós temos aqui, né, o magnésio, que compõe essa liga de alumínio 2024. Nós temos o manganês, está aqui, o cobre, muito bom, e também o alumínio. Então, são esses metais que compõem uma liga metálica. Lembrando que uma liga metálica é sempre uma mistura do tipo homogênea. Nós temos a fusão, o derretimento desses metais, a mistura deles na fase líquida e depois, assim, o processo de solidificação acontece. A Unesp, nesses últimos anos, tem colocado bastante essas outras propriedades periódicas que não são tão aí comentadas nas aulas, mas lembre-se que aqui no canal a gente tem as aulas, sim, de propriedades periódicas, tanto densidade, temperatura de fusão e tudo mais. Bom, a densidade, turma, ela cresce aqui na direção do, deixa eu tirar aqui, do ósmio, né? Então, o ósmio é o elemento que aí é mais denso de todos na tabela periódica. Então, perceba que a posição dele está mais ou menos por aqui, ó, no bloco D, um pouquinho no centro ali, né? Para a gente ver aqui na nossa tabela periódica, ó, o ósmio está bem na meiuca aqui da tabela periódica, beleza? Então, ele é o elemento mais denso que nós temos. Sendo assim, a densidade vai crescer de cima para baixo nas famílias e apontando para o centro, apontando para o ósmio. Assim, cresce a densidade. O outro elemento que apresenta aí a maior temperatura de fusão é o tungstênio. Você sabe como que eu lembro do tungstênio? Por que ele é um elemento que tem uma temperatura de fusão bastante elevada? Porque ele foi utilizado naqueles filamentos das lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas bem amarelas, que são muito difíceis de serem encontradas hoje em dia. Porque as lâmpadas incandescentes transformam grande parte da energia elétrica em calor por efeito Joule, e aí você tem uma luminosidade muito baixa. Hoje já é utilizado as lâmpadas de LED, que são muito mais eficientes na conversão de energia em luz. Note que aqui, então, na tabela periódica, a temperatura de fusão vai ter que crescer para o centro, mais ou menos para o centro, né? Vamos dar uma olhadinha na tabela aqui, ó, onde está o tungstênio, um pouco para a esquerda em relação ao ósmio, né? Então, nós temos nos períodos apontando aqui para o centro, um pouquinho deslocado para a esquerda. Nas famílias, aí já muda um pouco as coisas. A esquerda do tungstênio vai de baixo para cima. Então, menores raios aqui do bloco S e também uma parte do bloco D, nós temos o aumento da temperatura de fusão. E lá para o outro lado, quando você tem dos ametais, a ponto de fusão, a temperatura de fusão vai crescer com o aumento do raio atômico, tudo bem? Então, é meio complicadinho em relação à temperatura de fusão, porque é meio decorado essas coisas, certo? Então, bora lá. Ó, em relação aos metais que ele colocou, ele fala assim pra gente, né? O elemento aí que, na classificação periódica, apresenta a menor densidade. Menor densidade, então tem que estar mais distante possível do ósmio. O mais distante do ósmio que a gente tem aqui, ó, é o magnésio, certo? Então, o magnésio vai apresentar para a gente aí a menor densidade. Ele fala qual elemento vai apresentar a maior temperatura de fusão. Maior temperatura de fusão tem que estar mais próximo aqui do tungstênio. Então, a gente vê que é o manganês, então Mn. Ele diz também para a gente que o elemento que apresenta no seu estado fundamental é o estado de mais baixa energia possível. Estado de mais baixa energia não confunda como sendo o estado neutro, né, com carga zero. Eu posso ter cátions, né, cargas positivas no estado fundamental, ânions e também átomos, né? Beleza, que apresenta um total de 3 elétrons na camada de valência, o nível eletrônico de valência. O alumínio, perceba que ele é da família 3, aqui, ó, o grupo 13 da tabela periódica, né? Se nós fizermos, então, a configuração eletrônica do alumínio, o alumínio tem número atômico 13, beleza? Se nós fizermos a configuração eletrônica dele, então vai ser 1s2, 2s2, 2p6, até aqui foi um total de 10 elétrons, com mais 3s2, 3p1, agora sim, nós vamos ter um total de 13 elétrons, né? 2, 4, 6, 10 elétrons até aqui. Então, nós temos aí mais 2 e 1,
3 elétrons da camada de valência. Lembrando que a camada de valência é sempre o maior valor do nível. O terceiro nível indica para a gente a camada de valência. Mais direto, a gente poderia ter visto aqui que ele é da família 3A. Lembra que quando é 3A terminado em A, ou no bloco S, do bloco P, o número da família indica também qual é a quantidade de elétrons da camada de valência. Então está aqui o alumínio. Ficamos magnésio, manganês e alumínio. Magnésio, manganês e alumínio, o que nos leva à alternativa letra D de Dundunzinho. É isso aí. Esqueça de deixar seu like e comentar se você achou essa questão fácil, média ou então difícil. Até mais.